muita experiência, cautela e precisão na hora do atendimento, o psicólogo e hipnólogo clínico Rogério Ricardo utiliza as técnicas de hipnose nos pacientes há pelo menos 10 anos em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Com essa ferramenta, ele consegue acessar emoções do passado para resolver problemas do presente. A Adriana, que é policial, chegou ao consultório em dezembro de 2018 com uma depressão profunda. Já havia tentado de tudo, estava afastada do trabalho e tinha pensamentos suicidas. Em poucas sessões, ela afirma ter se recuperado completamente. Eu sou policial, tenho uma arma 24 horas comigo e seria muito fácil acabar com a minha vida. Não que eu quisesse morrer, mas eu queria sair dessa situação de impotência que eu me encontrava. Aí foi quando eu iniciei a terapia com o Rogério, que o diferencial é a hipnose, que é outra coisa que a gente também tem muito preconceito. A gente acha que hipnose é uma coisa que vai te deixar inconsciente, que você não sabe o que vai acontecer, mas não tem nada disso. Você fica consciente, só que você é submetida a um estado de relaxamento profundo e você consegue atingir as emoções que te causaram, que te levaram à depressão. E aí, atingindo essas emoções, você consegue resolver com você mesma e os sintomas desaparecem. É onde você não necessita mais de medicação. A hipnose potencializa o tratamento psicológico e, quando bem utilizada, pode curar muitas dores emocionais. Quando a pessoa ela chega para o atendimento, então eu vou fazer a primeira escuta para ver qual é essa causa. E, baseado nessa causa, eu vou estar investigando a vida dela para ver onde houve emoções semelhantes a essa. Então, por exemplo, no caso da dona Marlene, que foi a perda de um filho, isso aí é bem específico, né? Então foi algo assim, bem pontual, bem traumático, não houve na infância, talvez, algo semelhante, isso pode acontecer. Quando é algo bem específico assim, 4 sessões é suficiente para poder estar trabalhando, então eu sempre falo para a pessoa, olha, eu acredito que com 4 sessões é suficiente, mas caso não seja, no final dessas 4 sessões, nós vamos fazer uma nova avaliação, né? Mas geralmente as 4 sessões ela resolve. São 1 hora de atendimento, cada sessão, então vão ser 4 horas de sessões trabalhando essas emoções e esses sentimentos. Pode acontecer de algumas sessões durarem mais tempo? Pode, porque às vezes não tem uma causa, existem várias causas. E isso a gente começa a descobrir no momento do transe, porque a mente emocional traz as causas. E aí eu pontuo essas causas e vou trabalhando no decorrer das sessões. Outra paciente do Rogério que mudou de vida foi a Marlene. Ela perdeu um filho em 2014 e também sofria de depressão profunda. Com os exercícios ensinados por ele, a aposentada recuperou a alegria de viver. Bom, em 2014 eu perdi um filho num acidente de moto e a partir daí minha vida virou do avesso. Eu me afastei um pouquinho da família, porque eu vivia enclausurada, sabe, na minha dor. Só chorava e isso durou 4 anos seguidos. E aí a gente sempre tem mais problema, né? Problema com a família, minha irmã doente, eu cuidando dela. Você tem que arrumar força, não se sabe de onde. E eu chorava muito, aí me indicaram o Rogério e eu vim e até imaginei que nunca precisaria de um psicólogo, sabe? Eu era a base da família e tal, mas depois que eu perdi o filho. E eu sempre imaginei que não precisaria de um psicólogo. Mas eu me enganei. Eu vim aqui e em 4 sessões o Rogério, sabe, me livrou de toda essa coisa ruim que eu tinha no corpo e que eu transmitia até para os outros isso, sabe? Além dos atendimentos presenciais, o Rogério também ministra cursos em que os alunos aprendem técnicas que poderão ser utilizadas em outras pessoas e neles mesmos. Já no primeiro dia de curso, ele ensina a identificar os que são mais suscetíveis, por exemplo, e também ajuda o aluno a criar confiança durante os atendimentos. Eu dou o curso de hipnose clínica para psicólogos, para médicos, para quem tem interesse em utilizar essa técnica. Aí você pode me perguntar, mas só da área da saúde pode fazer a hipnose, o curso de hipnose? Não.
Qualquer pessoa pode fazer hipnose, um professor pode fazer hipnose para aplicar um relaxamento nos alunos para melhorar o aprendizado. Uma pessoa que talvez não tenha aplicação, talvez numa profissão, mas ela tem aplicação pessoal, porque ela vai aprender a fazer auto-hipnose, ela vai aprender como funciona a mente dela para que ela possa se projetar, melhorar algumas coisas que ela acredita que pode ser melhorado também. O Rogério, que teve a primeira formação profissional no Corpo de Bombeiros, tem como missão resgatar as pessoas e salvar vidas. Eu acho que a psicologia aliada à hipnose, o tratamento é muito mais rápido, sabe? Foi assim, foi uma maravilha que aconteceu na minha vida, que eu não acreditava. Sempre, a hora que eu sentei, você não vai me hipnotizar, não vai, e ele me hipnotizou, entendeu? O tempo todo a gente fica consciente, mas é um relaxamento, assim, é uma coisa assim, fora do comum. Você vai relaxando e vai voltando, volta no tempo. As lembranças voltam, é muito bom, sabe? A gente sai aliviada daquela poltrona.